Você já parou para pensar por que as nossas escolhas são tão importantes para a gente entender quem nós estamos sendo hoje? Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o poder que as decisões têm sobre nossas vidas. Mas antes de começar, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ajudar o YouTube a distribuir esse conteúdo para outras pessoas interessadas na mesma temática que você e para você ser lembrado semanalmente quando sair um vídeo novo aqui. Primeiro, eu acho legal aqui discorrer sobre qual horizonte eu falo quando eu discuto sobre a temática de decisões. Na minha prática clínica, eu trabalho com a psicoterapia existencial, que é uma psicoterapia que tem ressonâncias da corrente filosófica do existencialismo. Inclusive, eu já fiz 2 vídeos aqui explicando tanto a origem da fenomenologia existencial, quanto falando um pouquinho como funciona a psicoterapia existencial. Vai estar em algum lugar dessa tela, acho que na parte de cima. Então, se vocês tiverem interesse em entender um pouco melhor, eu aconselho que vocês também vejam esses vídeos. Na perspectiva existencial, o homem não nasce com uma essência, uma natureza pré-definida que vai definir, que vai determinar como o homem vai agir, como ele vai pensar e como ele vai sentir. Mas isso não quer dizer que o existencialismo negue as determinações e as condições do ambiente, do meio social onde eu convivo, onde eu nasci, como eu sou. Por exemplo, eu não posso negar e não posso mudar que eu tenho 1,68 m de altura, que eu nasci em São Paulo, que eu recebi os genes dos meus pais, dos meus parentes anteriores. Então, existem condições, existem determinantes que não vão poder ser mudados e é muito diferente no existencialismo da gente negar que eles existem, mas olhar para além deles o que pode acontecer. Então você pode estar pensando, se a gente não nasce com nada que vá definir 100% como nós vamos ser, o que vai fazer a gente ser o que a gente é hoje em dia? Talvez você já tenha escutado uma frase bem famosa do filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que fala o seguinte: a existência precede a essência. Ou seja, a nossa essência é construída a partir do momento que a gente nasce, que a gente chega nesse mundo e a gente entra em contato com diferentes pessoas, com os nossos responsáveis, com as experiências, com o significado que as palavras têm. Tudo isso vai englobar um mundo que é o nosso próprio mundo. Isso tudo vai fazer com que a gente vá criando uma forma de se relacionar com essas pessoas, com a nossa vida, com a nossa história e a forma que a gente também vai se colocando nesse mundo. Então, o tempo todo a gente está se deparando com inúmeras possibilidades dentro das nossas condições possíveis e essas possibilidades a gente precisa estar o tempo todo escolhendo o que a gente vai fazer a cada instante, sem nem mesmo a gente perceber, mas se você parar para pensar, a gente está o tempo todo escolhendo como a gente vai sentar, com o que a gente vai falar, como a gente vai agir, como a gente vai olhar. E existem decisões bem maiores que aí fica bem perceptível que a gente precisa decidir, como casar com alguém, mudar de carreira, escolher um curso na universidade. Então, o tempo todo, mesmo que a gente não perceba, a gente está se decidindo e a gente também, ao mesmo tempo, está deixando para trás outras possibilidades que poderiam existir, que são outras escolhas, né? A gente está sempre escolhendo uma e deixando outras possibilidades morrerem. Isso quer dizer que a gente nunca vai estar completamente definido, porque a todo momento a gente vai estar tomando decisões e a todo momento a gente vai ter a oportunidade de tomar decisões diferentes ou seguir caminhos diferentes. Então não existe na fenomenologia, no existencialismo, essa questão do eu sou eu e eu estou pronto definitivamente, porque depois, sei lá, amanhã ou um segundo depois, a gente pode estar se deparando com situações que vêm ao nosso encontro que pode fazer com que a gente se experiencie de uma forma diferente, como por exemplo situações traumáticas ou uma mudança muito drástica da vida que a gente não imagina, como um adoecimento. Nem precisa ser coisas que tragam a dor necessariamente, mas coisas que façam com que a gente mude o nosso ponto de vista.
até a partir da arte, por exemplo, de obras, de filmes, de livros, pode ser que a gente se depare com situações em que a gente se identifique, que a gente se sinta empatia, se coloque nos personagens e que a gente mude a nossa percepção sobre aquilo que a gente acreditava pensar completamente diferente. E ainda falando sobre existencialismo, nós somos completamente livres e todos nós, absolutamente todos, somos livres para escolher e para assumir a responsabilidade do nosso próprio cuidado. Então não tem como a gente fugir da nossa liberdade. E aí depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, a questão da liberdade, né? E explicando um pouco melhor o que essa liberdade significa para nós, mas é uma liberdade que a gente não tem como se desvincular. Então, como a gente precisa estar o tempo todo se escolhendo, a gente também vai lidar com a questão da angústia, porque se escolher a todo tempo e entender que existem consequências dos nossos atos e decisões, também traz o peso da responsabilidade e o peso da culpa em certos momentos. Nesse caso, já que a gente não tem como fugir da nossa liberdade, do fato de que a gente tem que estar escolhendo o tempo todo, a gente também não tem como fugir da angústia e da culpa através desse peso da responsabilidade das nossas decisões. A angústia não vem como algo ruim, ela vem como se fosse uma janela para a gente se questionar por onde a gente está indo, para a gente repensar qual o caminho que a gente estava seguindo até agora e por onde a gente pretende continuar seguindo e o que a gente precisa fazer para modificar esse percurso. E também serve como janela para a gente se conhecer melhor, para a gente se observar, para a gente entender o modo como a gente lida, como a gente está no mundo. Por isso as nossas decisões são tão valiosas, porque elas definem quem nós estamos sendo hoje e quem nós pretendemos ser no futuro. A notícia boa é que sempre vai existir a oportunidade de tomar consciência das suas decisões, de rever por onde você está caminhando e de mudar uma rota que não está mais fazendo sentido. Até porque a nossa existência é completamente dinâmica. Uma maneira de se aproximar mais de você mesma e entender melhor suas decisões ou até mesmo a sua indecisão pode ser através da terapia, que é um recurso para a gente se aproximar mais do nosso próprio mundo, de se compreender melhor nas nossas relações e no nosso cotidiano. Fez sentido para você? Coloca aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma outra sugestão de tema e curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser lembrado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Até a próxima!